Oh, glória a Deus. Irmãos, eu estou explodindo. De alegria por dentro, de expectativas poderosas. Aleluia. Expectativas poderosas de Deus. E meu coração tem queimado, por isso. Eu queria que você confessasse algo agora, antes de nós começarmos, porque Deus, Ele quer fazer coisas grandes, poderosas nas nossas vidas, no nosso ministério, na nossa família, na nossa casa, na nossa cela, no nosso trabalho. Deus, Ele quer trazer toda a bondade dEle sobre você nesse ano. Amém? Então, eu quero que você entenda algo, querido. Há um rio de Deus que jorra, há águas de Deus que é derramada, e essa água, ela é para purificar, ela é para lavar, essas águas é para limpar, essas águas é para você transbordar, essas águas, querido, é para você ser enriquecido de refrigério, do frescor do céu. Queria que você confessasse agora, diga: eu recebo tudo que Deus tem para a minha vida no ano de 2022. Eu recebo todas as bênçãos, eu recebo todas as promoções, eu recebo toda a aceleração e promoção de Deus na minha vida. Eu recebo poder, autoridade, ousadia do Espírito para fluir nos dons, no ministério, na minha casa, em tudo que eu tocar, vai ter bênção, vai ter glória, a unção vai reinar, a presença vai derramar, a glória vai se manifestar, uma unção nova, diga, uma unção nova vai se apoderar de mim e eu viverei sobrenatural de Deus. Aplauda o Senhor, querido. Uau. Irmãos, deixa eu começar, Ainda sinto de falar algo para você. Em relação às ofertas e aos dízimos, eu queria que você experimentasse, querido, algo que Deus tem uma promessa para nós. Uns anos não, Alguns tempo atrás, que não tem 2 anos, Deus, Ele é como se eu tive a sensação de como se Deus me perguntasse que, João, você quer que a igreja seja construída, o prédio seja construído com 2, 3 pessoas ofertando e você construir todo o prédio rapidamente? Ou você escolhe que eu abençoe cada pessoa que está no seu ministério, cada pessoa que está na igreja, cada pessoa que entrar na igreja, você quer que eu abençoe cada um deles para que o que você vai fazer, todos possam ser abençoados? Porque a sensação que me veio foi, se 1 ou 2 pessoas, ou no máximo 3 pessoas ofertassem, apenas 1, 2, 3 pessoas seriam abençoadas. E o restante não teria uma bênção gigante. Porque para construir isso aqui está sendo R$650 mil. É muito dinheiro, muito recurso. E eu pensei, eu disse, poxa, eu tenho uma escolha. Deus, Ele chegou para Salomão e perguntou: o que você quer? Salomão pediu sabedoria. Sabedoria quer dizer um coração que ouve a Deus. Foi isso que Salomão pediu. E isso foi o que Deus deu. E porque ele não pediu outra coisa, Deus deu sabedoria e deu riqueza para ele. E eu sinto isso no meu coração, querido, que está vindo em sua direção muitas bênçãos por todos os lados, a ponto de que você vai olhar por todos os lados, por todos os cantos, e você só vai enxergar a bênção. Vai ser uma prosperidade tão gigante, tão grande.
Porque eu falei com o Senhor, eu quero que toda a igreja prospere. Eu quero que todos. E o primeiro vai ser eu, porque eu acredito que a maior oferta da primícia vai ser a minha. Eu estou semeando, eu estou plantando em terra fértil. Eu estou lançando a minha fé. Eu estou sendo desafiado pela palavra de Deus a ser generoso. Sempre para um milagre de provisão acontecer, alguém teve que dar. Sempre para um milagre acontecer, alguém teve que dar. Dar o seu tempo, dar essa energia, dar o seu coração, dar a sua oferta, dar o seu tempo, dar os seus bens, dar o seu filho. Abraão deu filho. Alguém teve que dar para que Deus pudesse dar o seu filho. Então, prepare-se para ser generoso. Prepare-se para ser fiel. Se permita ser ampliadamente, gloriosamente, grandiosamente favorecido. Sabe, querido, eu acredito que Deus ele vai te dar 10 anos em um ano. Eu acredito que Deus vai dar o crescimento de 6 anos. Escuta, está gravando, né? 6 anos. 6 anos de trabalho. 6 anos, o que a igreja cresceria naturalmente em 6 anos, nós vamos crescer apenas em um único ano. E agora falando financeiramente, aqueles que creem, não duvidar no seu coração, terão, no mínimo, 10 anos de acréscimo na sua vida, de aceleração de Deus. Então não perca isso, não deixe isso passar. Amém? Vamos compartilhar. Glória a Deus. Primeiro culto do ano. Primeiro momento. Primícia. Isso que se chama primícia. Primeiro, isso se chama honra. Você está honrando ao Senhor com a sua presença. Você está honrando ao Senhor com o primeiro domingo do ano. Você está dando ele, apresentando ele para o Senhor. Isso é muito poderoso, porque isso vai ter efeitos durante todo o ano da sua vida. A Bíblia diz que o primeiro santifica o restante. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você está atraindo bênção para você. É como honrar pai e mãe. É um mandamento com promessa. A honra também, ela dá benefícios, ela tem um fruto. A honra ao homem tem um fruto de prosperidade, de ter dias prolongados sobre a terra. Os filhos que honram pai e mãe terão seus dias prolongados e verão bem, prosperarão na terra. Agora, se honrar os pais tem isso, imagina honrar a Deus. Então, vai pegando aí, querido, os códigos, vai pegando aí as direções de Deus para a sua vida. Nós estamos no ano da aceleração e toda a igreja videira de Luiz Eduardo Magalhães precisa entender o que é isso. Isso é o tema, essa é a palavra empenhada de Deus para a minha e para a sua e para a nossa vida, para esse ano. Então, querido, tudo vai estar no foco desta palavra. Tudo que nós vamos ministrar, falar e vivenciar vai ser nesse foco de vivermos essa aceleração. Aceleração, ela não é um termo bíblico, né? E ela parece que não passa muita inspiração, parece que é algo natural. Mas deixa eu te falar, querido, ela expressa o poder, a glória, a unção, a presença, o mover, a provisão, o milagre de Deus. Ela é um sinal, né? Porque a aceleração, ela é o resultado de tudo isso que eu falei, de unção, de poder, de presença, de glória, de milagre, de provisão, de cura, de prosperidade, de aumento, de riqueza, de ministério de salvação, de cura, de libertação. Tudo isso vai passar por um processo. E Deus ele vai acelerar os processos. Então você precisa entender que esse ano é um ano de você viver um ano acelerado. Mas você tem que entender, pelo amor de Deus, eu vou pedir que você fale, para você internalizar esse conhecimento. Diga, aceleração não é pressa. Diga, aceleração não é correr. Diga, aceleração não é me esforçar e trabalhar mais do que eu já trabalho.
Se você entender que a aceleração é isso, você já está começando a entender. Não pense, querido, que quando você fala de aceleração, você vai precisar correr, que você vai precisar se esforçar, que você vai precisar fazer mais do que você já fazia. A aceleração de Deus é como um veículo que acelera por você. Ele acelera a sua vida, mas você não está acelerado, você está no descanso. E eu falei isso no culto da virada. Um exemplo de você entender o que é a aceleração é o seguinte: você tem um propósito, todo mundo aqui, exemplo, tem um propósito de ir para o Rio de Janeiro. Para ir para onde? Copacabana, Pão de Açúcar. Para onde você vai? Quais os lugares? Pão de Açúcar. Esse é o seu alvo, esse é o seu propósito, esse é o seu destino. Agora, o que Deus vai fazer? Deus vai acelerar. Quantos aqui não tem carro? Então vai ter que ir de ônibus, de bicicleta. Quantos aqui tem moto? Vai de moto, Leandro? Dá para ir de moto? É complicado de moto. Certo? Você pode ir de carro. Quanto tempo você vai gastar para ir de carro lá, Raimi? No Rio de Janeiro. Num carro normal. Tiago, quanto tempo, Tiago? Quantas horas? Umas 20 horas. Mas se você for de avião? Hã? Eu não sei quantas horas são, mas acredito que umas 2 horas. Entre você ir para o aeroporto, pegar e tal, umas 2 horas. Eu pergunto, você tem que chegar em São Paulo, aí você não tem carro, vamos supor que ninguém tenha carro, todo mundo tem que ir a pé. Quantas semanas você vai levar? Quanto tempo você vai gastar? Agora vamos pensar, o que é Deus acelerar? É você estar a pé e você tem um alvo de chegar no Rio de Janeiro, a pé. Você vai demorar muito tempo. O que Deus faz? Ele acelera. Ele vai lá, te abençoa e te dá uma companhia de avião. E aí você vai no avião mais rápido, que chega a 700, a 1.700, a 700, 900, 1.000 quilômetros por hora. E você vai nesse avião, turbinado a jato. O que levaria dias, semanas, meses, você vai alcançar em apenas 2 horas. Você correu, gastou energia, demorou, você teve o quê? Uma aceleração. Você teve uma, fala comigo, você teve uma, mais forte, você teve uma aceleração. Nós estamos no ano Ele vai acelerar, querido, causas na justiça. Alguém tem causa na justiça aí? Ele vai acelerar. Vai sair, viu, manhã? Vai sair mais rápido do que você imagina. Deus vai acelerar. Agora eu pergunto, quantos aqui tem financiamento? Carro, casa? Deus vai acelerar. É 5 anos para pagar? É 20 anos? É 30 anos? É 5 anos? Deus vai acelerar os seus lucros, os seus ganhos, as suas promoções, as suas horas extras, e você vai dar um... Você vai de foguete, não é de avião não, não tem marcha ré, só vai para o alto. Quem está entendendo? Isso é aceleração. Ele vai acelerar todos os processos. Financeiros, emocionais, causas, doenças, recuperação, saúde, vitalidade, vigor, comércio, negócio, empreendimento, vendas, louvor. Tudo vai ser aceleradíssimo. Raimi, vai ser a construção mais rápida que você já viu.
Deus vai acelerar tudo. Processos. Deus vai trazer, querido, pessoas. Uma única pessoa que vai ganhar 100, 30, 40, 50 pessoas. Deus, ele vai acelerar as coisas no nosso meio. Então, essa é a palavra empenhada de Deus para nós. E eu só estou, na realidade, fazendo uma introdução do que eu quero falar. Olha, qual é a condição, ou qual é a maneira e a forma de ter a minha vida e o meu ano acelerado? Porque se existe uma palavra empenhada de Deus de aceleração para nós, então existe um caminho para tomar posse. Presta atenção, querido. Jesus morreu por todo mundo? Sim ou não? Ele morreu por todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele morreu por todos. Todos, eu tenho falado isso já 3 cultos. Eu pergunto, todas as pessoas do mundo serão salvas? Tem gente que vai para o inferno? E tem gente que vai para o céu? Certo, a salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Agora olha aqui para mim, essa palavra de aceleração, que é de Deus, é uma palavra empenhada de Deus para nós, é para toda a igreja videira, é para todos que estão aqui ouvindo, mas só é para todos se todos crerem. É igual a salvação é para todos, mas só os que creem e confessam que tem a salvação. Então, querido, se você quer ter essa palavra de Deus empenhada na sua vida e ter os resultados de que tudo na sua vida vai ser acelerado e que os processos vão acontecer, Deus vai unir estações, você vai sair, primavera, verão, outono, inverno. Depois do inverno vem o quê? Primavera. Deus vai unir as estações. Você estava numa estação ruim, Deus vai te promover para uma estação top. Você estava endividado, Deus vai levar você até a condição de quitar as suas dívidas. Você tinha dívidas impagáveis, irmão, eu já sou experiente nisso. Dezenas de pessoas já entrou na minha vida que tinham dívidas impagáveis. Eu disse, você vai pagar. E com 2 anos, 3 anos, elas pagarem dívidas impagáveis. Se ele trabalhasse toda a vida dele, ele não pagaria. E eu vi Deus fazer isso. Deus acelerou os processos. Então, querido, para você tomar posse do que eu estou falando, é igual a salvação. Jesus morreu, mas você precisa crer e precisa confessar. O Senhor nos deu uma palavra. Qual é a palavra? Vamos lá, gente, me ajuda. Qual é a palavra? O que é que Deus tem para nós? Aceleração. Mas para que isso tenha efeito, para que isso seja recebido, eu pergunto, a promessa de Deus era para que todo Israel entrasse em Canaã? Sim ou não? Mais uma vez, sim ou não? Qual era a promessa de Deus para Israel? Entrar em? Eu pergunto, todo Israel entrou em Canaã? Entrou e não entrou, né? Entrou porque estavam todos representados. Mas aquelas pessoas que não acreditaram, foram 10 tribos que não acreditaram. Que não acreditaram. E na realidade só acreditou 2 homens. Todos os outros morreram no deserto, na tribulação, no inverno. Mas somente 2 entraram na primavera. Sabe, querido, a palavra de Deus já foi empenhada sobre nós. Já foi liberada sobre mim e sobre você de maneira profética. Eu tenho confessado e testemunhado que todas as palavras que Deus tem derramado sobre nós têm se cumprido. Essa é uma das mais de dezenas ou centenas de palavras que Deus empenhou sobre essa igreja e vai se cumprir, porque esse ano Deus vai acelerar a sua vida, o meu e o seu ministério, o crescimento, a sua vida financeira, os seus negócios, a sua vida emocional, o seu casamento, os seus relacionamentos, as suas amizades, a sua liderança, o seu trabalho, a sua empresa. Vai ser acelerado. Mas para que isso se torne real e concreto, existe um caminho e exige você tomar posse. Como que eu tomo posse, pastor, dessa aceleração? Crer. Os que creram entraram na terra prometida. Entraram ou não entraram? E quem não creu? E quem não creu? E quem não creu? Essa palavra é só para quem crê. É igual a salvação, é só para quem crê e confessa.
É para todos, mas só quem crê e confessa que recebe a salvação. Só quem crê nessa palavra que eu estou falando que vai experimentar aceleração em todas as áreas da sua vida. Aleluia, estou vendo gente crendo aí. Estou vendo gente atenta aí, já estou vendo gente tomando posse, entesourando, já estou vendo gente ficando rico, já estou vendo gente aí abrindo cela, já estou vendo gente abrindo igreja, já estou vendo fazendo fila para ter culto aqui, eu já estou vendo, querido, 3 cultos, 2 cultos, eu já estou vendo. Eu já estou vendo, Dilson tem um problema de conseguir arrumar a equipe, agora vai ter um problema, porque muita gente vai querer e não vai ter espaço para todo mundo. Então vai ter que multiplicar os cultos, viu, Dilson? Vai ter que acelerar as escalas, porque hoje o problema é fazer a escala, porque não tem gente, mas o problema vai mudar. O problema é que vai ter muita gente para pouco culto. Deus vai acelerar. Então você tem que crer. Olha, querido, tudo aquilo que você foca, fala comigo, tudo que eu foco, maximiza. Mais uma vez, diga, tudo que eu foco vai se maximizar. O que maximizar? O computador, você aperta ali, ele maximiza. Ele abre, cresce, amplia, fica maior. Tudo que você focar, seja bom, seja ruim, seja de Deus, seja natural, seja espiritual, tudo que você tiver o seu foco, você vai maximizar. Então, querido, se você tem o foco na promessa, você vai maximizar a promessa. Se você tem o foco no problema, você vai maximizar o problema. Qual era o problema? Que na terra tinha gigantes, que os muros eram intransponíveis, que a cidade era fortificada, que passava carruagem por cima dos muros e tinha casas construídas em cima do muro, tinha vigias, tinha sentinelas, era uma cidade muito protegida, tinha gigantes. Isso eram os problemas. Mas quando os espias olharam para a terra, eles maximizaram o problema. Eles viram que tinha gigantes, eles se sentiram como gafanhotos e disseram, não vamos possuir a terra que Deus tem nos dado, não vamos entrar aí, nós vamos morrer e não vamos viver a promessa. Eles maximizaram o problema. Mas olha para os outros dois, eles maximizaram, porque tiveram foco na promessa. Eles disseram, nossa, tem gigante, a cidade é fortificada, é bem difícil de entrar. Mas o que é isso? O Senhor abriu o mar vermelho. Para derrubar esses muros aí é fichinha para Deus. O que é isso? Olha, tem gigantes, tem, mas esses gigantes vai ser como pão na nossa boca. E a gente vai comer, ele vai mastigar, vai fazer igual o leão, vai governar, vai dar o... e vai devorar os inimigos. Maximizou, porque focou na promessa e não no problema. Acelerou, promoveu, olha, é agora, subamos e possuamos a terra que o Senhor tem nos... Eles não queriam esperar, eles entenderam, Deus já tinha acelerado o coração, Deus já tinha dado a fé. Então, querido, você quer tomar posse da aceleração de Deus para a sua vida? Você quer tomar posse dos milagres, da provisão, do aceleramento de Deus em todas as áreas da sua vida? Creia. Sabe por quê? Tudo, me ajuda, pelo amor de Deus, tudo é possível que crê. Quantos creem? Aleluia. Dá um sinal com sua mão que se você crê, diga eu creio, pastor. Aleluia, eu também creio, querido. Mas deixa eu entrar então na ministração de hoje. Eu quero que você então, querido, entenda algo. Deus irá acelerar as suas colheitas, o seu ministério. Você vai ganhar novas promoções. O Senhor irá acelerar os frutos da sua vida. Eu falei então que nós estamos no ano da aceleração. Eu falei para você que você tem que crer para você viver esse ano da aceleração. É a maneira de você tomar posse, mas existe também outros ingredientes, além de crer, né? Então, você crê, mas você confessa Jesus. Então, você vê 2 ingredientes na salvação. Salvo pela graça, mediante a fé. Primeiro você crê, depois você confessa o que você crê. E aí você é salvo. Sabe, eu estou falando para você que você viver o ano da aceleração, você viver essa temática, você viver essa palavra liberada de Deus para nós, você tem que crer. Mas eu vou te falar o outro processo, o outro lado. Você tem que buscar a mudança na sua vida. A mudança não pode ser ocasional, não pode ser circunstancial. A mudança tem que acontecer como fruto de uma intenção.
A mudança deve ser intencional. Eu devo buscar a mudança de Deus na minha vida. Eu tenho que decidir, querido, entender que eu não consigo mudar o vento. Eu sou um barco no mar. Eu não mudo a direção do vento, mas eu posso mudar as minhas velas. O vento está me levando para a esquerda, mas eu estou indo para a direita. Eu redireciono as minhas velas e o barco, mesmo que o vento esteja indo para a esquerda, o vento vai me impulsionar para a direita. Você precisa ser transformado. Segunda coisa, dentro desse processo, você precisa, querido, estar preparado. As oportunidades, elas vão sobre a sua vida. E se você não pegar, ela vai trocar de mão, porque as oportunidades de Deus, elas não se perdem. Ah, perdi a oportunidade. Não, a oportunidade não se perde, você que perdeu. A oportunidade não se perde. O que perde é você não ter ela, mas ela não é perdida, porque ela vai para a mão de quem está preparado. Você tem que estar preparado para aquilo que Deus vai fazer. Querido, é muito melhor você derramar suor e lágrimas no treinamento, na preparação, do que derramar sangue na batalha e na guerra. Você precisa se preparar, você precisa ler a palavra. Você precisa estudar a palavra, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa estar numa célula, você precisa crescer, fazer o cursão, fazer o CTL, passar pelo encontro, consolidação, você tem que ter alguém para Cristo, você tem que estar vinculado, você tem que trabalhar, você tem que estar envolvido, você tem que ser participativo, você tem que ser a mão que abençoa, o joelho que se dobra e os pés dos que se vão, dos que se colocam à disposição para serem instrumentos. Nesse processo, eu falei mudança, transformação, eu falei preparação, mas também tem semeadura. Nada acontece de maneira sobrenatural na nossa vida se não houver semeadura. Se não houver alguém que esteja disposto a ser generoso, a dar. Se não tiver alguém disposto, querido, a dar, a ter uma mão generosa, não haverá colheita. Se não houver quem plante, não haverá desfrute, não haverá abundância. Você precisa plantar, às vezes com lágrimas, mas você precisa plantar. Você precisa dar o que você tem, você precisa plantar. Às vezes vai ser exigido que você dê tudo. Às vezes vai ser exigido que você dê o seu melhor, que você dê aquilo que é mais precioso para você. E quando você der, Deus vai falar, não precisa mais, porque eu queria, agora eu tenho o seu coração. Você semeou a sua vida. Você semeou o seu tudo para Deus. E a última coisa nesse processo, para que o ano da aceleração seja vivido, é você entender que você não pode desistir, você não pode parar, você não pode retroceder, você não pode voltar atrás. O que é isso, querido? Em Eclesiastes, fala sobre 28 tempos. Tempo de chorar, tempo de sofrer, tempo de morrer, tempo de costurar, tempo de rasgar, tempo de juntar, tempo de espalhar pedras. Lá em Eclesiastes tem 28 tempos. Quantos tempos tem em Eclesiastes? 28 tempos. Mas não existe nem em Eclesiastes, nem na Bíblia, um tempo de se render. Não existe na Bíblia se render. Deus nunca vai dizer, se renda, fuja da promessa. Não creia. Não, querido, não há esse tempo. E Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz, não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, se não desfalecermos, se não retrocedermos, se não desistirmos, colheremos. Se não desfalecermos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. A abundância virá, querido. Então, aqui está o princípio para você viver o ano da aceleração. Qual é o princípio? 2, crer, mudança, preparação, generosidade, que é semeadura, e não desistir. Agora vamos adentrar aqui. Você tem que aprender, querido, a discernir os tempos. Você está no ano da aceleração. O que você tem que aprender hoje? Hoje você tem que aprender a discernir os tempos. Se esse tempo, é o ano, é um novo tempo, é o ano da aceleração, eu tenho que entender os tempos. Eu tenho que estudar os tempos, eu tenho que compreender os tempos. Eu tenho que compreender que no inverno eu não ando com roupas
cavada. Eu não ando de sunga no inverno. No inverno é tempo de você usar blusão, blusas, como é o nome daquele? Como é o nome? Moletom. Isso, moletom. Jaqueta de couro. E no verão? Tira a camisa, irmão. Fica de short. Vai para a praia, vai para o rio, vai jogar bola. Você tem que aprender a discernir as estações e os tempos. Veja, querido, lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo de número 12, 32, diz: dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. Em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, nós lembramos que existia ali uma tribo de Isacar, era conhecida pelas suas habilidades de discernir os tempos. Eles tinham compreensão de todos os tempos para saber o que Israel deveria fazer. Em diferentes momentos, Israel deveria fazer certas coisas. E essa tribo, ela tinha a compreensão dos tempos. Olha aqui para mim, atenção. Existia uma tribo em Israel que eles discerniam o tempo. Eles sabiam exatamente o que fazer em cada estação. Eram homens habilitados. Irmãos, eu fiquei impressionado. Israel já foi atacado várias vezes por 3 potências. Israel, com um exército muito menor, vence. Israel é pego de surpresa, Israel vence. Irmãos, é uma coisa assim, historicamente, eu convido você a ir a ficar esbabacado com a história de Israel. E eu estou falando de 76 para cá. Dá uma pesquisada na internet, dá uma lida na história de Israel, que você vai entender o que eu estou falando. Irmãos, é incrível como Deus é com aquele povo. Eles têm um discernimento das coisas. Cada tribo tinha, então, uma habilidade. E a habilidade desse povo aqui era algo extraordinário. De entender os tempos. Mas também tinha alguns que eram tão peritos e tão certeiros no tiro, que com a funda, se eu não me engano, eles acertavam até um fio de cabelo. Alvos. Não pensa, imagina se esses caras tivessem a arma que a gente tem hoje. Sem tecnologia nenhuma, eles acertavam um fio de cabelo. Meu Deus do céu. Que habilidade. Que potência. Davi, querido, é alguém que não entendeu o tempo. Olha aí para você ver. 2 Samuel, capítulo 11, versículo de número 2. Davi é alguém que perdeu. Foi alguém que falhou em perceber e compreender os tempos. Querido, você está aqui, você precisa compreender o tempo que você está vivendo. Você está vivendo no ano de 2022, e nesse tempo, é um tempo para nós e para você que está aqui visitando, é um tempo de aceleração para você. É um tempo de promoção de Deus para você, é um tempo do favor de Deus para você, é um tempo de expansão de Deus para você, mas você precisa crer, você precisa de mudança, você precisa de se preparar, você precisa semear e você precisa não desistir. Você precisa, querido, entender que Ele é para todos, mas é para todos que creem. É para todos que mudam, transformam-se, que se preparam, que semeiam e que perseveram. E que é preciso discernir os tempos, as estações. Davi, olha o que está escrito aí, querido. Eu vou ler aqui na minha tradução, pode deixar aí. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para... E aconteceu que tendo decorrido um ano,
no tempo em que os reis saíam a... Era tempo de quê, querido? Era tempo dos reis fazer o quê? Era tempo dos reis saírem dos seus tronos e irem para a guerra. Esse era o tempo. Agora vamos ver o que Davi fez nesse tempo. Enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filisteus e Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Não estou conseguindo ler, porque está bem... Aí é só isso, né? Continua. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e estava... Peraí, Davi levantou de quê? Querido, o que Davi estava fazendo? Era tempo de quê? De dormir ou de ir para a guerra? E o que Davi estava fazendo? Tirando a cesta, dormindo. É pecado dormir? Não fique condenado não, que ele pode dormir à tarde, todo dia da sua vida. Fique em paz, não é pecado não. Mas você tem que entender qual é o tempo de dormir. Era tempo dele estar na guerra, mas ele estava dormindo em casa. Continua. Cadê? Onde eu estava? E passeando no terraço da casa real, viu do terraço uma mulher que estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. E aí você já sabe o final da história, né? Davi chama ela, tem relação com ela, ela fica grávida, aí ele chama o soldado dele para poder deitar com a mulher, para ter relacionamento, para mentir e achar que o filho era do cara. Aí o cara é tão leal que diz: como que eu vou deitar com minha esposa, sendo que os meus amigos, os meus soldados, as pessoas estão lá na guerra, não vou para casa. Ele ficou e não entrou para dentro de casa, não teve relacionamento com a esposa, e Davi manda uma carta e manda matar ele, coloca ele na linha de frente e ele é morto. Ele mesmo levou a carta dele para o comandante, falando que ele era para ir para a frente de guerra, para a linha de frente. Na linha de frente morre. Davi o matou. Porque não discerniu o tempo. Querido, se você não discernir o tempo, que nós estamos no tempo e no ano da... Nós estamos no tempo e no ano da... Não é tempo de dormir. Não é tempo de brincar. Não é tempo de fugir do propósito. Vânia, aquela palavra foi poderosa. Jonas. Irmãos, Jonas ele tinha um propósito. E a estação de Jonas era pregar em Nínive. Só que ele saiu dessa estação. Ele saiu desse propósito. Procurou um barco. Pagou o preço de passagem para entrar nesse barco. Todo mundo que estava no barco tinha um propósito, tinha um destino, tinha um alvo. Todo mundo estava bem. Mas tinha alguém que não estava bem ali naquele barco. Jonas estava fugindo da presença. Estava fugindo do propósito. Deixa eu falar o que aconteceu. Veio uma tempestade. E eles começaram a jogar tudo para comida, mantimento, roupa. Acredito que até tesouros, coisas pesadas, eles começaram a jogar do navio para que eles não morressem ali naquela tempestade. As pessoas ficaram desesperadas e começaram a orar, e começaram a invocar cada um ao seu Deus, e a bagaceira começou a acontecer ali, e o pau quebrando, de repente encontra alguém, Jonas, dormindo. Oh, tu é doido, cara? Todo mundo aqui quase morrendo, todo mundo clamando ao seu Deus. Qual a tua ocupação? Quem tu é? Quem é o teu Deus? O que tu está fazendo aqui, rapaz? É por causa de mim que está acontecendo isso. Me joga no mar que resolve tudo. Jogaram ele no mar, tudo se acalmou. Querido, quando tem alguém fora do propósito, ele quebra as engrenagens, ele quebra a estrutura, ele quebra o crescimento, ele quebra tudo. Porque saiu fora do tempo. O prejuízo que Davi teve, querido, porque saiu do tempo. Porque não teve o discernimento do tempo. Jonas teve o discernimento do tempo, mas não entrou no tempo. Davi não teve discernimento do tempo e foi para um outro tempo. Tempo de descansar, tempo de dormir, tempo de curtir o palácio real. Você sabe o que aconteceu, né? Não dá para mim ficar contando tudo, porque senão não consigo pregar.
Mas aconteceu muitas coisas ruins por causa dessa atitude de Davi. O filho morre, o outro filho abusa da filha, o outro filho mata o outro, e o soldado dele mata o filho dele. Bagaceira. O leito dele, né, o filho deita com a mulher dele. O filho dele tenta matar ele. Irmão, tanta bagaceira, porque o cara saiu do tempo. Não discerniu o tempo. Não é nem que saiu. Jonas saiu do tempo. Mas Davi não entendeu o tempo. Agora, e você que está aqui? Você vai sair desse ano da aceleração? Ou você não está entendendo o ano da aceleração? Está entendendo? Então vamos para dentro, cai para dentro. Deixa eu falar para você. Deus é um Deus da aceleração. A palavra de Deus diz inúmeras vezes que temos que ser pacientes. Precisamos esperar pelo tempo de Deus. Porque há um propósito, há um tempo determinado para todas as coisas. Precisamos discernir, querido, que esse tempo é um tempo novo. Esse tempo é um tempo de crermos por obras rápidas, por um mover de Deus acelerado. Existem tempos de aceleração de Deus sobre nós. Há uma história, querida, a história de José. Nós vemos José. Ali houve uma aceleração. Parece que a vida de José estava indo para trás. José tinha um sonho. Ele conta para os irmãos. Sem pretensão nenhuma, ele fala o que ele sonhou. Os irmãos ficam com inveja. Procura matá-lo. Joga ele no poço. Tentativa de matar ele. Aí um irmão tenta proteger. E aí acaba sendo vendido como escravo. Vai como escravo. Chega lá no Egito. É vendido para a casa de Potifar. Ai, melhorei, não fui morto, agora sou escravo. Ali ele faz o Senhor dele prosperar. Ali ele honra o Senhor Deus e o Senhor dele. Ali ele é difamado e é colocado na masmorra. Ali na masmorra, ele ali ajuda, ele conversa com o copeiro e com o padeiro. E fala que um vai morrer e que o outro vai ser restituído à sua posição. E fala, olha, você vai ser restituído, lembra de mim. Quando tu chegar lá no teu posto. Foi esquecido na masmorra. Foi desprezado pelos irmãos. Foi caluniado pela Jezarlene, pela mulher de Potifar. E foi esquecido na cadeia. Mas, querido, repentinamente, depois de 13 anos, parece que tudo estava dando errado. Parece que a igreja crescia, diminuía. Vinha gente, saía gente. Você conhece essa história? Parece com algo que a gente viveu. E as coisas iam acontecendo. Vai para o poço, vai para a escravidão, vai para a casa de Potifar, vai para a cadeia. É esquecido. Mas repentinamente, depois de 13 anos, algo tremendo acontece. O que aconteceu, pastor? Ele dormiu de um jeito e acordou de outro. Ele dormiu na cadeia, ele acordou na cadeia e dormiu no palácio. Ele era um prisioneiro, agora era a pessoa mais importante que existia na face da terra. Ou, vamos dizer assim, no Egito. Porque Faraó sumiu e José governou e administrou. Deus acelerou. Para quem não conhece a história de José, acha o seguinte, o cara chegou agora, já está. Não, mas ele tem uma trajetória. Houve preparação. Houve mudanças que Deus fez ali naqueles processos. Querido, deixa eu falar uma coisa. Deus acelerou. Foi rápido o que aconteceu. Ele colocou ele numa posição. Agora, sabe o que é interessante? É o relato do próprio José. Quando os irmãos dele se encontram com ele, que ele tinha o poder para poder vingar, para descarregar sua raiva, porque os irmãos tentou matá-lo. Ele poderia e ele tinha poder para poder maltratar e vingar os irmãos. Ele fala algo para os irmãos tudo com medo, mentiram falando que o pai dele disse, olha, não faz mal para a gente não. Mentiu porque o pai não falou isso.
Mas José simplesmente falou, olha, não se preocupem não. Se o pai falou alguma coisa para eu não mexer com vocês, para eu guardar vocês, fique em paz, eu não vou fazer nada com vocês não. Você sabe por quê? Porque não foi vocês que me enviou para cá. Foi Deus que me adiantou adiante de vós para a preservação da vida. Uau! Ele entendeu o tempo. Ele entendeu a estação. Ele entendeu o propósito. Querido, as pessoas elas julgam. E falam. Todo mundo fala de todo mundo. E nesses dias para trás aí a gente já ouviu coisa. É pecado, a pastora está de câncer que é pecado, que ela tem um coração duro, é porque ela fez errado, é por causa disso, é por causa daquilo. Eu pergunto, o que José fez para ser lançado no poço? O que José fez para ser caluniado? O que José fez para ser esquecido? O que Jó fez para perder tudo que ele tinha? Todo o dinheiro. O que Jó fez para perder os filhos? Jó não fez nada, querido. Mas depois que Jó passa por aquela experiência, ele diz, agora os meus olhos, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. José disse, olha, não foste vós que me enviaste, foi Deus que me enviaste adiante de vós. O que você vê, querido, nesses processos aí? Deus acelerando, Deus preparando, Deus capacitando. Jó disse, o que eu temia, o que eu tinha medo, sobreveio sobre mim. O que eu tinha receio, sobreveio sobre mim. Deixa eu falar para você aqui. Olha aqui para mim, com muita atenção, estou finalizando. Canaã da Galileia. Houve um casamento. E Jesus foi convidado para esse casamento. E nesse casamento, você sabe que casamento é uma realização, é um sonho para quem está casando, principalmente para a mulher. E naquele dia tão especial, faltou-se o vinho, faltou a alegria, a vergonha recairia sobre os noivos. Um sonho tão sonhado, tão bem elaborado, seria uma frustração. E durante toda a vida eles lembrariam daquela frustração. Olha aqui para mim. Naquele momento, Jesus estava lá. Agora, olha, com muita atenção, porque Deus vai falar poderosamente com vocês agora. Mais ainda. Vai continuar, mas Ele vai falar agora algo muito forte. Lá, no casamento, chegaram até Maria. Olha, que faltou o filho, tal. E aí, ela libera uma palavra. Façam tudo que Ele disser. Novamente. Façam tudo que Ele disser. Vontade de chorar. Faça tudo que Deus te falar. Faça tudo que o Espírito Santo encheu o seu coração para falar, para fazer. Faça. Porque quando você fizer, tudo vai ser acelerado na sua vida. Sabe o que aconteceu? O vinho acabou. Jesus manda encher as talhas de água, 600 litros de água. E ele transforma a água, nada de novidade até aí, né? Tudo isso você já sabia. Eu vou falar coisas que você não sabe. A água foi transformada? A água foi transformada em vinho. Você sabe qual é o processo natural para que um vinho de boa qualidade esteja pronto para venda? O mínimo. Um vinho de alta qualidade, o mínimo de tempo necessário, desde da plantação do pé de uva, até chegar o momento de ter um bom vinho, são 15 anos. Processo natural do vinho de boa qualidade são quantos anos? 6 anos você já consegue ter um bom vinho. Mas os melhores vinhos são de 15 para frente. Um dos melhores vinhos, tem vinhos que tem lotes, e eles separam, e eles deixam envelhecer. E
quanto mais velho, mais caro fica, mais saboroso. Tem vinhos que chegam a 60 anos. Tem lotes de vinho que sejam há 60, eu disse 60 anos. Por que eu estou evidenciando isso? Porque naturalmente o bom vinho demoraria aí 60 anos para estar no ponto de uso. Jesus, ele pega a água e transforma em vinho e faz o processo de 60 anos em minutos. Ele pega aquelas talhas cheias de água, em 1 minuto ele transforma em vinho, em 1 minuto leva-se ao mestre-sala, e o mestre-sala diz, e elogia até mesmo o noivo. Que isso, cara? Todo mundo põe um vinho bom no início, mas tu guardastes o melhor vinho, vinho de qualidade. Que vinho! Uau! Tu guardaste até agora, estou impressionado, todo mundo bebeu muito, mas ainda tem vinho de qualidade. Querido, Deus acelerou o processo natural do vinho. Para quê, querido? Para realizar um sonho. Então, querido, Deus vai acelerar os seus sonhos. Deus vai acelerar os processos para você reinar. Nós somos chamados para reinar. Nós somos generais do exército do nosso Deus. Nós estamos aqui para servir o reino, mas estamos aqui para dar o melhor para o nosso rei, o rei dos reis e o senhor dos senhores, Jesus Cristo. Eu preciso falar algo para você, querido. Para de perder tempo. Eu estou em alta indignação, em alta aceleração na minha vida. E eu fiz algumas resoluções, que já há alguns anos eu já tinha feito. E que por algum motivo eu me perdi nesses anos. E eu reafirmei a minha aliança, eu reafirmei o meu coração, eu entreguei-me completamente para o Senhor e fiz umas resoluções. Eu vou falar para você. Eu quero um ano acelerado, mas eu tenho, querido, sabe de quê? De me divorciar da falta de perdão, da mágoa, do ressentimento. Eu tenho que me divorciar. Sabe, querido, tudo isso é perca de tempo. Tem gente que perde o sono, tem gente que perde a vida, tem gente que perde o sabor, tem gente que perde a alegria, porque o outro falou dele, porque o outro está perseguindo ele, porque o outro colocou ele no poço, porque o outro levou ele para a escravidão, porque o outro caluniou ele, porque o outro esqueceu dele. Querido, se eu esquecer de você, se nós esquecermos uns dos outros, se você for abandonado, se tentarem te matar, se levantarem falsos testemunhos com você, se te prejudicarem, se te colocarem na fornalha, se te colocarem, querido, na boca do leão, na cova dos leões, eu vou te dizer, alguém vai se levantar para te defender, a glória de Deus vai se levantar para te defender, a presença de Deus vai se levantar para te defender. Não perca tempo de falar dos outros, de estar com fofoca, de estar com disse, que me falou, que me tinha dito. Para! Eu não vou perder tempo. Eu estou ofendido. Eu estou dodói. Pelo amor de Deus, se divorcia, se desvincula, deixa o velho homem enterrado. Viva o novo. Para de olhar para o passado, para de estar vinculado a coisas que só vão pesar a sua vida. Quantas horas do seu dia, quantos anos as pessoas carregam mágoa? A doença que paralisa, que impede, que traz dissabor, que muda a sua essência, que tira e mina as suas forças. Eu não perco tempo com quem fala mal de mim. Eu não perco tempo mais com pessoas que me perseguem. Eu não perco mais tempo com pessoas que ficam tentando tirar as pessoas daqui da igreja. Eu não vou perder tempo falando mal deles. Eu não vou perder tempo. Eu estou discernindo os tempos. Não é tempo, querido, de ficar focado, porque tudo que você foca vai maximizar. Tudo que você foca vai ampliar. Eu vou focar, sabe, em ter dinheiro. Eu vou focar, sabe, em ter unção. Eu vou focar em ganhar vidas para Cristo. Eu vou focar no meu casamento, na criação dos meus filhos. Eu vou focar na liderança. Eu vou focar no crescimento. Eu vou focar porque eu quero que tudo isso se maximize e acelere. Em vez de ficar magoado,
ressentida, em vez de ouvir fofoca, em vez de falar fofoca, em vez de falar em verdades, em vez de falar o que o outro disse, que o outro falou, vai estudar, vai fazer um concurso. Em vez de perder tempo falando do erro do líder, do pastor, vai orar por ele, vai jejuar por ele. Em vez de falar das outras igrejas e dos irmãos que são carnal, que são da lei, vai orar por eles. Em vez de ficar com discussões, sabe, perca de tempo. Vamos trabalhar para o rei. Vamos produzir para o reino. Deus é um Deus da aceleração. Sabe, querido, eu decidi. E me veio, querido, um tsunami muito grande na minha vida. E Deus foi trazendo vários textos na minha vida, na minha cabeça. E eu comecei a confessar todos eles. E eu fui me desvinculando de tudo. Me esvaziei completamente. E agora eu entendo porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Querido, eu fui abalado. Pensei em desistir. Pensei em retroceder. Não retrocedi. Pensei em desistir. Eu não desisti. Pensei em abrir mão. Por causa da perseguição. Por causa das calúnias. Pensei em desistir. Porque vi que parece que tudo estava indo para trás. Tudo estava regredindo. Mas Deus me falou algo. E aquilo começou a renovar as minhas forças. Quanto mais a corda do arco é tensionada para trás, na mão do arqueiro, ela vai tensionar até 80 centímetros. Conforme o arqueiro, o tamanho do braço do arqueiro. 80 centímetros ele vai puxar ela para trás. E Deus falou isso comigo. Os filhos são como flechas na mão do valente. Eu sou filho. E eu sou flecha na mão do valente. O diabo está pensando que está me tirando forças. O diabo está pensando que está me puxando para trás. O diabo parece, você perdeu isso, aquilo, outro. E todo mundo que está aqui me ouvindo pensa isso também, viu? Pensa que a gente está ficando. Não, querido, Deus só está esticando a corda. O valente só está esticando a corda. Sabe por quê? Porque quando soltar essa flecha, que é você, que é eu, vai haver uma aceleração de velocidade, haverá uma aceleração de alcance. Foram e te puxaram para trás 80 centímetros, mas 400 metros você vai para frente. Pode aplaudir o Senhor? 400 metros. Vamos abrir mão dos milindres. Vamos abrir mão, querido. Não perca tempo com problema familiar, com acusação, com desprezo, com desonra. Não perca tempo com isso. Tem coisas maiores. Deus, Ele quer acelerar todas as coisas. Ele quer fazer o sobrenatural. Olha, querido, Deus acelera para realizar sonhos no casamento de Canaã da Galileia. Deus acelera para levar a você para o reino. O propósito de José era o reino. Deus acelerou. Parece que demorou 13 anos, mas era só o tempo da preparação. Parece que as coisas estão andando para trás na sua vida. Deixa eu falar, é preparação de Deus. É o suor que precisa ser derramado. É as lágrimas que precisam ser derramadas. São as perseguições, são as dores que vão moldar um coração cheio de compaixão e de amor. Um coração como o de Jesus. Querido, depois de ter sido sofrido, caluniado, desprezado, ter passado problemas financeiros, eu já passei todos os problemas que você possa imaginar. Sendo uma guerra vindo contra mim. Mas isso só me tornou uma pessoa mais dócil, mais mansa, mais consciente, mais cheia de discernimento, com mais fé, com mais ânimo, com mais coragem. A cada ataque, querido, eu sentia aquele baque, mas eu me impulsionava para frente. E eu quero te dizer, querido, eu estou encorajado para avançar, para romper. Quantos querem romper? Se divorcia do seu passado, se divorcia das coisas periféricas, se divorcia, querido, dos achômetros, de tudo. Seja desconfigurado
E seja acelerado um homem, uma mulher cheia de compaixão, perdoador, manso, humilde, que não é avarento, que é fiel, que é leal, que honra, que não só faz para o reino, mas faz para o rei. Eu vou finalizar para nós ceiarmos. Há uma aceleração do sobrenatural. Elias estava no monte. E lá havia 3 anos e meio que não havia chuva em Israel. Porque o Deus de Israel disse, não haverá chuva, vai cerrar o céu. E Elias então fala e profetiza, não haverá chuva. E aí não houve chuva durante 3 anos e meio. Sabe o que aconteceu, querido? As pessoas estavam desesperadas, Maria. Cada um clamava ao seu Deus. Cada um invocava, fazia macumba, fazia despacho, fazia penitência, fazia todo tipo de coisa que você imaginar, eles faziam para que houvesse chuva. Sacrificavam animais, crianças, mas a chuva não vinha. Mas no dia que Elias subiu no monte, e ele orou para que a chuva viesse, porque Deus mandou que a chuva viria. Elias olha, manda o seu servo olhar para o céu, e no céu tinha uma nuvem do tamanho, ali era o sinal de que aguaceiro e chuvarada ia ser derramada, muitas águas viriam. Agora, pasmem, querido, aqui eu estou finalizando. Elias estava no monte. O rei Acabe estava nos seus cavalos reais, na sua carruagem real. Uma carruagem real, do monte, do local onde eles estavam, até a cidade, Jezreel. Deixa eu ler, esse nome tentei decorar esse nome dessa cidade aqui, mas... Jezreel. Meu Deus do céu. Era uma cidade que estava sem chuva. Escuta, 3 anos e meio sem chuva. Todo mundo clamando ao seu Deus, mas não vinha chuva. Elias profetiza no monte, não foi na cidade, foi no monte. Vai chover, rei. Pega a tua carruagem com os teus cavalos poderosos e corre, porque senão a chuva vai te pegar e é muita água. O que é que o rei faz? Sai correndo, querido, correndo na carruagem. A distância era aproximadamente 30 quilômetros. Aquela carruagem, querido, o máximo de velocidade constante que ela ia chegar era de 50 a 40 quilômetros por hora. Mas a Bíblia diz que Elias, ele chegou primeiro do que o rei. Ele saiu correndo, querido. Ali algo sobrenatural aconteceu. Sabe por quê? Porque um atleta de alta performance, ele vai correr aí a 12 quilômetros por hora. E não é uma explosão de 30 quilômetros, não. A Bíblia diz que nós devemos ser como a corça que anseia pelas águas. A corça, eu fui estudar, a corça, ela corre 70 quilômetros por hora. Naquele momento, ele recebeu os pés da corça. Mas lá em Isaías diz que correrão e não subirão como águia, voarão como águia. Serão precisos, terão visão. Caminharão e não ficarão fadigados. O sobrenatural aconteceu porque Deus acelerou os pés de Elias. Sabe para quê? Para uma única coisa, querido. Para que a glória fosse de Deus. Porque se chovesse naquele momento e Elias não declarasse que foi Deus de Israel que estava mandando a chuva, eles iam acreditar que seriam os demônios que eles tinham invocado, que seriam os deuses que eles tinham adorado, que seriam os sacrifícios que eles tinham feito. Mas Deus não divide a sua glória nem com homens e nem com demônios. Por isso Deus acelerou sobrenaturalmente os pés de Elias para correr e chegar na cidade e anunciar: olha, o mesmo Deus de Israel que disse que não choveria durante 3 anos e meio e não choveu, esse mesmo Deus está falando para vocês: parem de orar, parem de sacrificar, parem de chamar os seus deuses, porque o Deus de Israel vai trazer chuva para essa cidade. Agora você, profeta, o Deus de Israel manda dizer para você
Para que depois você diga, não me falaram. Deus está falando através de mim. Você vai ter um ano acelerado. A moeda de tomar posse das riquezas é a fé, é a fé, é a fé, é a fé. Creia! Fique de pé em nome de Jesus.